aqui tem uma outra figura, ainda relativa a essas glaciações, que diz que aquela fase de snowball, né, o pré-cambriano, era proterozoico, né, pré-cambriano, a parte superior do pré-cambriano, né, a extensão latitudinal das glaciações continentais. Então ela chegou praticamente até o Equador. Quer dizer, naturalmente que lá perto do Equador tinha que estar em altitude, né? Agora, junto lá em direção ao Polo Sul, por exemplo, ele chegava até o nível do mar. Mas então, junto ao Equador é glaciação de altitude. Mas de qualquer maneira atingiu praticamente o Equador, né? 0 grau de latitude. Bom, essas outras aqui são aquelas glaciações menores aqui do Equador. Essa é a glaciação gondwânica. Ela atingiu também, talvez aqui, 40 graus de latitude sul, né? E essa é a quaternária, que aqui é chamada de glaciação moderna. Então, ela naturalmente foi menos acentuada do que a glaciação gondwânica, né? E a ideia que o pessoal que estuda paleoclima tem é que nós, na verdade, não há, pelo menos, nenhuma evidência segura, né, de que essas glaciações terminaram, essas quaternárias, né? É isso que o autor que eu traduzia, ele está discutindo nesse livro dele também. Eu vou mostrar alguns, quer dizer, na verdade, acho que eu não tenho a curva dele, porque eu estava até hoje, estava tentando preparar lá um CD para eventualmente trazer para cá, mas não deu tempo, então a curva dele eu não tenho, está aqui no livro dele, né? Mas é isso aí. Bom, então esses são alguns aspectos dessas glaciações. Bom, agora sobre as glaciações. Bom, por que eu estou falando aqui, se a aula nossa aqui é de paleoclima, né? Por que eu estou falando tanto de glaciação? É porque, na verdade, eu acho que glaciação é um dos momentos assim, de situação extrema assim, do clima, né? De esfriamento assim, climático, né? Então, bom, é natural que podia falar em outros tipos de clima. Por exemplo, vocês viram lá aquela primeira curva que eu mostrei de pluviosidade de temperatura, né? Que depois que terminou a glaciação gondwânica, por exemplo, né? Sei lá, 200 e poucos, 300 milhões de anos passados, aí a Terra passou por um intervalo de tempo muito quente, ora chuvoso, ora desértico, depende da região, né? Quando inclusive se desenvolveu a fauna de maiores animais que viveram nessa terra, e que acho que são animais que viveram mais tempo aqui na Terra também. São, assim, genericamente chamados aí de dinossauros, né? Vocês vejam que os dinossauros viveram aí, sei lá, mais de 150 milhões de anos aqui na Terra. Em relação a isso, a nossa história, por exemplo, é muito recente, de acordo com os dados que nós dispomos até agora. Então, os dinossauros, acho que não há nenhum grupo de animais que tenha sobrevivido tanto assim, não é? Tanto tempo, né? Sem mudar muito, quer dizer, com aqueles, né, são animais gigantescos que todos conhecem, né? E que a grande, vamos dizer assim, os dinossauros são a grande vedete aí principalmente dos leigos, das crianças, etc., né? Mas que é o que eu sempre falo, assim, que para geologia, por exemplo, ou para procurar recursos minerais, assim, petróleo, não sei o que e tal, dinossauro não serve para nada, né? Aí, naturalmente, se eu chegar para um professor que a especialidade dele é dinossauros, ele não vai gostar, né? Mas porque aí você vai na Petrobras, nesses lugares, o pessoal está estudando micro-organismos. Tanto é que um dos fósseis que eles estudam, por exemplo, são chamados nanofósseis, né? Nanofósseis. Nano, vocês sabem que é um prefixo que indica, né, coisa muito pequena, né?
Então, nanofósseis. Então, esses microfósseis, nanofósseis que têm grande importância. Bom, de qualquer maneira, aqui, só para dar uma ideia de quais foram as principais áreas, né, que foram atingidas por essa glaciação quaternária. Glaciação quaternária, dos 2,5 milhões de anos até hoje. Como eu estava falando, naturalmente houve várias fases de expansão e retração, ou de aumento de espessura e diminuição de espessura dessas geleiras. Então, uma dessas glaciações ocorreu na região alpina, né, na Europa. Essa é a glaciação chamada Lawrenciana, né? Essa atingiu todo o Canadá até grande parte dos Estados Unidos. Hoje em dia, por exemplo, vocês conhecem ou já viram, ou alguns eventualmente estiveram lá nos grandes lagos lá entre o Canadá e Estados Unidos, né? Michigan, Erie, Ontário, por exemplo, a cidade de Chicago fica na beira do lago Michigan. Alguém tem ideia de qual é o tamanho desses lagos aí, esses grandes lagos? Eu acho que o maior deles deve chegar, assim, um comprimento maior, assim, a dimensão maior do lago, assim, deve chegar a 300 quilômetros. Então são verdadeiros mares interiores de água doce. E essa água toda é água de degelo, água de degelo da glaciação quaternária, certo? Bom, eu não visitei, mas eu estive lá perto, eu estive lá num congresso também do quaternário lá em Ottawa, né? Mas teve uma visita lá ao Niágara também. Aí o Niágara eu sei que fica lá naquele conjunto de lagos. Não sei se é entre um lago e outro, sei lá, deve ser qualquer coisa assim, não é? É um rio que... Eu sou Lourenço. Eu sou Lourenço. No começo do... Tá. Então, mas infelizmente acabei não indo, porque acho que tinha outra coisa. Nesses congressos aí a gente tem que escolher, né? Tem que fazer a opção. Assim como estive na China e não pude visitar a grande muralha da China. Aí acabei visitando a caverna onde vivia o homem de Pequim, que é um homem bastante antigo também, sinantropos pequinenses, né? 500 mil anos. Que é bastante antigo, né? 500 mil anos. Mas não dá para... É mais ou menos corrido, né? Não tem tanto tempo. Tem que escolher algumas coisas, né? Para a gente ver, não dá tempo. Bom, aí depois vocês têm a glaciação que afetou a Inglaterra, a Escandinávia, a península da Escandinávia, que hoje então abrange vários países, né, da península da Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, etc. Né? Bom, ela está indicada também a glaciação italiana. Então, de qualquer maneira, vocês estão vendo que essas geleiras aí do quaternário afetaram principalmente o hemisfério norte. Bom, tinha naturalmente na Antártida também, mas agora tinha nos Andes aqui também. Mas de qualquer maneira, eles afetaram predominantemente o hemisfério norte. Bom, vocês saberiam dizer por quê? Boa pergunta. Por quê? Da água. De água, distribuição do continente. Não, é que no hemisfério norte tem mais continente. No hemisfério sul tem maior área de água. E água e rocha, água e rocha tem calor específico diferente. Quer dizer, água demora para aquecer, né? Mas demora para resfriar também. A rocha aquece rápido e esfria rápido. Então, né? Então, quando vê uma onda de resfriamento, por exemplo, natural que atinge os países onde tem mais continente. Por isso é que muitas vezes atinge assim interior do continente e tal, sem atingir a zona costeira, porque a zona costeira sempre tem o mar que ajuda a equilibrar essa temperatura, né? Então,
Porque no quaternário a gente tinha distribuição mais ou menos dos continentes como hoje em dia. Agora, natural, eu não posso aplicar isso para o Gondwana, porque a distribuição dos continentes, a forma dos continentes era completamente diferente. Né? E, naturalmente, na época lá do supercontinente Gondwana, o polo sul da época estava no meio dessa geleira que atingia esses vários continentes atuais, né, que faziam parte do supercontinente Gondwana. Bom, agora, aqui é uma tentativa, inclusive, de correlação entre os vários nomes que são utilizados nessas várias regiões afetadas pelas glaciações quaternárias. Por exemplo, aqui eu tenho Guinness, depois tem o interglacial, né? Depois tem o Mendel, depois o Ries, o Würm. O Würm, por exemplo, vocês vejam que durou aí cerca de 90 mil anos, né? Essa é a última glaciação que afetou lá a região dos Alpes, né? Mas é difícil, porque essa correlação assim, mundial é muito difícil de ser feita, porque, na verdade, esses fenômenos climáticos aí, além desse fato que nós falamos agora há pouco, são fenômenos, as variações climáticas são fenômenos assim, diacrônicos também. Não atingem a Terra toda ao mesmo tempo. Ela vai se propagando, né? E ela pode ter duração menor num lugar, duração maior em outro lugar. E além disso, o tempo que ele chega naquele lugar vai ser diferente do tempo que vai chegar em outro lugar, né? Então essa correlação assim, entre essas evidências aí é muito complicada também. Tanto é que eu posso até estender esse raciocínio aí para a variação do nível do mar também. Talvez vocês tenham ouvido falar num pesquisador que, bom, nessa altura ele deve ter falecido já. Eu o conheci, até fui convidado para... Ele era professor numa universidade lá de Nova York, não sei que universidade lá de Nova York, mas ele esteve várias vezes aqui no Brasil. Ele escreveu uns dicionários aí, grandes aí, de geomorfologia, inclusive de geologia, sedimento, enfim, vários dicionários, enciclopédias, né? É o Rhodes Fairbridge, talvez vocês tenham visto esse nome, né? O professor Fairbridge, por exemplo, ele, na década de 70, acho que no início da década de 70, ele tentou traçar a curva de variação do nível do mar nos últimos milênios. E naquela época, no início da década de 70, as pessoas imaginavam que era possível nós chegarmos a uma curva de variação do nível do mar em escala mundial. Então, aquela seria a curva de variação do nível do mar nos últimos milênios, por exemplo, últimos 10 mil anos, no mundo inteiro, uma única curva. Não é possível. Quer dizer, isso não é possível. Inclusive, eu tive a oportunidade de divulgar os nossos primeiros resultados que a gente estava obtendo aqui no estado de São Paulo. Como eu disse agora há pouco, o francês chegou aqui em 74, então em 77 houve um simpósio em Estocolmo. Aí eu fui apresentar alguns resultados que nós obtivemos. Aí as pessoas gostaram muito dos resultados que a gente estava encontrando aqui. Por quê? Porque havia muitas informações já sobre o Golfo do México, por exemplo, sobre a Holanda. E nesses países, o nível do mar atual era o mais alto dos últimos milênios. E nós tínhamos obtido a curva dos últimos milênios em que, entre 5 a 6 mil anos, teria havido um nível do mar superior ao atual, até de 4, 5 metros, né? E depois é que foi abaixando, né? Então, essa era uma informação que era rara porque havia mais informações do hemisfério norte. Agora, quando o pessoal começou a obter também informações no hemisfério sul, por exemplo, na Austrália, na África, aí o pessoal começou a encontrar coisa parecida com as nossas, né? Então...